Flávia, voltando aqui, a gente tá falando de resultado. É muito interessante a gente falar de resultado. Por quê? Porque muitos profissionais não têm consciência. Eu sei que você é super consciente. Por quê? Porque eu já cheguei lá querendo mudar o mundo, né? Virar o rosto do lugar, amiga. Virar de um lado pro outro, não tinha jeito. Beatriz, né? não precisa, não, né, Beatriz? E ela falou pra mim, não, eu acho que é assim. Então você tem consciência na hora do resultado, né? Sim. Fala pra mim se esse resultado natural é uma premissa de todos os profissionais ou não. Como é que é? Não, nem sempre, Bia. Nem sempre. Mas eu digo que muito das vezes também o profissional faz, às vezes, querendo suprir a expectativa ali do pedido do paciente, Sim. né? E a gente sabe que o resultado ele depende também da anatomia natural do paciente, né? Não adianta eu pegar um paciente com um lábio, por exemplo, extremamente fino, que me chega lá com a expectativa de ficar com uma sessão com a boca da Angelina Jolie. Então, cabe ao profissional de expectativa realidade passar isso pro paciente, né? Falar, olha, não é por aí, é uma construção e tentar alinhar, né? Pra também não gerar uma frustração no paciente. Você Porque sabe tem que ir a Bia... aos poucos, né? Sim. Você sabe que a Bia falando isso, eu lembrei da praia, né? Porque eu fui pra Balneário Camboriú e lá… Assim, muita gente, né? Muita mulher bonita, né? Muita mulher bonita, mas muito exagero, Bia. Principalmente labial, eu percebi, sabe, Flávia? Com aquela boca muito grande, sabe? Já fica com bico, né? Então dá aquela choque, Por quê, né? Flávia? E é um dos que aqui procedimentos fica um que bico. você vê que mais tem procura nessa… A pessoa cria uma expectativa com relação a uma boca muito volumosa. E eu já dispensei paciente que chegou lá querendo um lábio muito grande. Eu percebi que não precisava. Eu percebi que não precisava. Eu Falei, também não olha, abri. eu não ponho mais preenchedor na sua boca. Mesmo? Você já dispensou? Eu dispensei. Também é seu nome Porque depois, se fica né? ali, Bia, por exemplo, se fica um resultado… Se fica feio… Depois fica aquela vai falar, foi a boca Flávia que fez. É E, mesmo. né, então, assim, a gente tem que saber dosar, né? E ver se realmente cabe ali naquele caso, você tá colocando mais preenchedor ou não. Quando eu for te procurar, porque eu vou querer a boca, eu vou procurar botox? Não, é preenchimento. É preenchimento. Então, e o preenchimento ele é feito em que área? Todo o rosto. Todo o Todo o rosto? É. Sim. malar, Todo o né? rosto. Que Malar, pra ficar com o rosto, a mandíbula, né? Mento, que é o queixinho, né? Aham. Rinomodelação, nariz, corrigir pequenas imperfeições do nariz. Eu vi um nariz que você fez maravilhoso. Ficou lindo, Verdade, o nariz era tão imperfeito, tinha quase que um buraquinho aqui, Sim, não é? sim. E aí você Fica fez retinho, e ficou né, Bia? retinho. Ficou lindo. Aham. E dura quanto tempo, Flávia? Preenchedor de 8 a 18 meses. Depende muito de qual produto que a gente escolheu, qual área que vai ser feita, né? Ah, tá. Eu ia Porque perguntar tem da questão da diferença. área. Por Sim. exemplo, no nariz. Daí dura ao mesmo tempo, Normalmente são 12 meses o retoque do nariz. Depende muito porque o preenchedor, ele tem diversas reticulações. Tem preenchedor mais fino, médio e de alta reticulação. Então… depende a área e a reticulação do preenchedor pra gente estar falando qual que é a durabilidade dele. Ô, Flávia… Mas em regiões, por exemplo, como malar, mandíbula, rinomodelação, são de 12 a 18 meses. Flávia, né? quando faz o nariz ali, a rino… depois de 12 meses, né? Vai voltando ao normal ou não? Não é assim rápido? O ácido hialurônico, ele é um produto biocompatível. O nosso organismo, ele produz o ácido hialurônico. Então, com o decorrer dos meses, o nosso organismo naturalmente vai absorvendo esse produto. Então, terminou, absorveu 100%, seu nariz vai voltar da mesma forma que ele era antes. Ai, que triste. Não tem acúmulo de produto. E aí, é por isso da importância de estar sempre fazendo o retoque, né? Do Ô, procedimento. Flávia, aquela bochechinha que eu amo, também é feita com preenchimento. Com preenchedor. Aham. O malar. É. O malar é uma das regiões que a gente faz muito, porque além de realçar essa região, né? Que é o top model look que a gente fala. Ele afina o rosto e também tem aquela questão da sustentação do terço inferior da face. Então, o paciente, por exemplo, que está começando a marcar ali o bigode chinês, está ficando com o bigode chinês marcadinho. Eu vou tampar meu rosto. Às vezes Flávia quer tá me preencher só o bigode, a gente vê que o que está faltando, pior se preencher né, o a bigode. colega sabe, é a sustentação do rosto, do terço inferior. Então, a gente faz
o preenchimento do malar para estar levantando, dar aquele efeito lift no rosto. Por isso a importância do profissional tá sabendo, né, o que tá fazendo mesmo, né? Explicar, ter um estudo, né? Ter um embasamento. Porque você chega lá, não é, amiga? Você fala assim, eu quero colocar uma bochecha aqui, eu quero tirar isso, aquilo. Ela fala, não precisa, você vai fazer isso. Então você vai fazer outra coisa que vai te dar aquele resultado, não é? Que nem ela falou do bigode chinês, vai preencher lá no bigode chinês, mas depois, na verdade, precisava no malar, a maioria das pessoas, em relação ao bigode chinês, acha que vai lá, vai preencher, vai melhorar. Vai piorar, porque aí o rosto vai inchar mais. Vai fica aquele rosto caído e aqui preenchido. Não fica bonito. Não esteticamente, não fica bonito. E às vezes é muito complicado a gente passar isso pro paciente, porque o paciente às vezes tem uma expectativa de resolver só aquele vinco, tem a expectativa de gastar pouco dinheiro. E a gente sabe que os produtos, né, os procedimentos da harmonização, eles têm um valor um pouco salgado. Sim. Né? Estética realmente não é barato. Mas tem que confiar realmente no profissional, porque quando a gente indica, não, precisa de uma sustentação do rosto, é porque realmente fazer só o preenchimento daquele vinco não vai ficar legal. E vamos falar a verdade, você falando de valores, outro dia eu vi na rede social ali uma moça que é conhecida nossa, e o valor que ela tava cobrando, sabe, de preenchimento, de botox, muito abaixo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a pessoa que vai querer fazer um procedimento desses no rosto tem que se atentar a isso também, né, gente? Se Porque isso é muito barato. Profissional e ao produto, você tem que ficar com o pé atrás, e outra, né? ver indicação, né? Por exemplo, a Flávia, ela faz a rinomodelação. Eu não faço. Eu não faço porque eu sei, eu fiz no curso que eu fiz, mas eu não gosto, porque eu acho um lugar muito delicado. Então, acontece o quê? Acontece de ter necrose. Então, você tem que procurar uma boa indicação. Por exemplo, pega o Instagram dela, igual a Bia falou, que o nariz ficou lindo. A gente já sabe que é uma referência. Aí o pessoal não. O pessoal já vai querer fazer essas promoções aí. É mais promoção de Instagram. Verônica, e eu não te julgo, viu? Por ter medo. Porque, assim, eu trabalhei na área de harmonização mais ou menos uns 3 anos, com receio de fazer rinomodelação. Porque eu tive… É muito difícil? Não é uma questão de ser difícil, Bia. A Verônica sabe, como eu também sei, que o nariz é uma das áreas mais nobres do rosto. É muito mais valorizado. É praticamente pele e cartilagem, né? Então, tem muitos vasos ali naquela região. Eu tenho professoras da área da harmonização que não fazem rinomodelação. Mesmo? Por quê? Porque há risco de necrose por conta de injetar o produto dentro de algum vaso, alguma veinha que tá ali naquela região, ou de compressão mesmo por excesso de preenchedor. Então, muitos profissionais da área ainda não fazem a rinomodelação porque sabem que é uma área complicada de trabalhar. E eu não julgo, eu acho que realmente tem que ter cuidado. Eu só comecei a fazer quando eu me senti segura para fazer. Apesar de eu tem vários cursos na área de harmonização e eu demorei muito para começar a fazer a rino. Hoje eu faço com segurança. Tranquila, mas realmente eu acho que a questão de você procurar por um bom profissional é realmente muito importante por conta do risco de necrose e por conta também do risco de cegueira. Porque no caso da rinomodelação, há também um risco de cegueira. É mesmo? Não sabia, não. Olha, ninguém fala, né? Não, ninguém fala. Né? É verdade. Flávia, se eu chegar lá no seu consultório… que eu vou ter que ir uma hora, né? Não tem jeito. Sei, é bem fácil. Eu vou te explicar. Tem jeito, assim, de melhorar tudo, assim, na minha cara? Olha, eu digo assim, Ou tem que nascer de novo? Eu tô ali pra servir o meu paciente. Eu escuto as queixas dele. Você não vai me ver falando, você precisa de fazer isso, assim, assim, assado. A não ser que você me pergunte o que você acha que eu preciso fazer no meu rosto. Então, eu Mas ia chegar lá normalmente, o paciente chega até mim e eu escuto qual é a queixa daquele paciente. Porque às vezes, o que pra mim não tá legal, pra ele tá ótimo. E a gente tem que escutar e entender qual que é a expectativa do paciente. Você falando isso é interessante. Até tava mostrando seu Instagram aqui, Flávia Medeiros Estética, viu, gente? Ó, já tô fazendo o jabá aí. Depois eu vou lá, ela faz o jabá comigo também. Porque eu não tô aguentando essa vida, não, gente. Só eu ir, ela não vem. Então eu vou, ela não vem, viu? E assim, a gente falando aqui, eu mostrando aqui pra Verônica, enquanto você fala um antes e depois.
dos narizes que você fez. Isso dá, né, uma autoestima pro paciente que é gratificante para você também, não é? É o que mais me deixa feliz. Aliás, é minha motivação para trabalhar. A gente fica muito feliz. Assim, Bia, eu tô na estética por amor. Eu acho que quem me conhece sabe muito bem disso. Eu trabalho muito, muito, graças a Deus. E chega final do dia, por mais que eu saia dali 8 horas da noite, comecei cedo… Né? Mas eu tô feliz. Porque eu tô trabalhando com o que eu gosto, sabe? Então, eu não vejo como cansaço. E eu gosto de fazer o que eu faço. E essa questão do retorno dos pacientes é uma satisfação a mais e uma motivação a mais. Olha aí. Eu tô procurando melhorar cada vez mais por eles. Amiga, mas eu também, que aquele ali pra mim é ouro, né? Fala a verdade. Se eu estivesse trabalhando no meio daquele trem, eu falo, gente, tô satisfeita, engraçado que né? a gente cria um vínculo com o paciente. Eu tenho várias pacientes que hoje são minhas amigas pessoais, que eu saio com elas. E isso aí, pra mim, é gratificante. Já olhou pra mim de lado. Já ficou, viu? De lá de dentro do consultório. Aqui de dentro, trocando figurinha por telefone. Desse jeito, já virou amiga, já. E é de lá. É de lá mesmo, né? Galera, fiquem ligadinhos. Nós estamos aqui com a Flávia Medeira, esteticista na cidade de Rio Verde, aqui falando um pouco sobre procedimentos faciais. Olha, sobre a duração da toxina botulínica, a gente vê que tem muita diferença pro atleta, como pro sedentário. Então, deixa essa dica aí pros nossos ouvintes. Não sabia nem disso. Nem eu. Então, o seu botox tá durando menos, amiga. Porque você é atleta, olha, um elogio. Fala, amiga. A toxina botulínica, a durabilidade média dela é de 3 a 4 meses. Eu tenho pacientes que relatam, que fazem comigo, que tem durabilidade nelas de 6, já escutei até 8 meses. Eu falo, gente, é da cabeça de vocês. É mesmo? Porque se vocês pegarem e olharem, bula de qualquer toxina fala de 3 a 4 meses de durabilidade. Normalmente, o que diminui a durabilidade? Pacientes que têm muita força na musculatura, pacientes que malham muito pesado, utilização de anti-inflamatórios, né? Tem pessoas que usam muito anti-inflamatório, algumas medicações… reduz a durabilidade. Reduz a durabilidade da toxina também. E nos primeiros dias, principalmente pós-aplicação de toxina, a gente sempre orienta para evitar cosméticos com DMAI na fórmula, que é um dermocosmético, é um ativo tensor que também diminui a durabilidade do Botox. Mas então a duração a mulherada pouca, né? Também… que gosta de utilizar chapinha e secador. Fontes de calor próximo às áreas que foram aplicadas também diminuem a durabilidade. Tá brincando? Não, amiga, mas pelo amor de Deus, então o meu vai durar um mês, vai. Questão de trem, parece que eu tô fazendo check-in de tudo, xizinho, tap, não é? E o preenchimento é da mesma forma ou não? Não, o preenchedor ele tem durabilidade maior do que o Botox, a depender da reticulação de cada um deles, da área que foi aplicada. Mas em média de 8 a 18 meses o preenchedor. Então é diferente, né? É diferente, Flávia, bem deixa eu diferente. te perguntar uma coisa. Eu nado, né? Tem alguma coisa de contraindicação, Não. assim? Não tem problema nenhum. Não. Tem algum cuidado que o paciente deve ter antes ou após? Quais são os cuidados que o paciente deve ter antes e após um preenchimento ou uma aplicação de Botox? Aplicação de Botox, os primeiros cuidados é evitar a exposição solar nas primeiras horas. Exercício físico a gente corta também por 48 horas. A principal, de 4 horas sem abaixar a cabeça nem deitar. Porque a toxina ela tem um halo de dispersão e eu aplico nos pontos que eu quero que ela trabalhe ali a musculatura. Se o paciente deita ou fica abaixando a cabeça ou viaja de avião também, que é uma contraindicação logo após a aplicação, o que acontece é que pode haver uma migração da toxina para uma outra musculatura que eu não queria paralisar. É a hora que pode acontecer, né, de paralisar um resultado que a gente não queria. Dar uma pitose de pálpebra ou abaixar um pouquinho o sorriso do paciente. Então, esse pós a gente pede para ter aquele cuidado realmente que a gente passa para não ter nenhum efeito que a gente não queria. A gente falando nisso, por exemplo, apliquei. Deu errado, deu uma alergia que eu não esperava. Ou então, ficou um lado pior que o outro, ou tortinho. Tem jeito de reverter ou não? Tem. A toxina é um pouquinho mais complicada, né? A colega sabe. A cara da Verônica. Nós temos que ter radiofrequência, é um aparelho que reverte. Só que a gente precisa ali de vários dias fazendo o aparelho naquela região para estar tirando o efeito e voltando ali a contração da musculatura, né?
Agora, o ácido hialurônico é muito simples. Tem um antídoto que a gente fala, que é a hialuronidase, que nós preparamos e colocamos na mesma área que foi trabalhada e ele degrada o ácido hialurônico 100%. Flávia, você comentou sobre isso e a Bia também. Eu lembrei da GK, né? Que semana passada passou nas redes sociais falando que ela tirou o preenchimento labial dela. Por quê? Então, porque ela tava cheia. Eu achei na também verdade, que tava bem grande. O profissional volumizou muito a região e eu acho que ela queria um lábio com aspecto mais natural, né? E ficou bem mais Graças bonita, a Deus, né? Eu achei, pelo menos. E deu certo, então? Então, se eu coloco um bocão e arrependo, vou lá e posso mudar. Dá pra tirar. Agora, tem a hialuronidase que a gente coloca na região e ele degrada o ácido hialurônico 100%. Você falou da radiofrequência. A Bia, no início do programa, falou do Sculpture. O Sculpture é radiofrequência? Não. O que é, então? Me conta o que é o tal de Radiofrequência é um Sculpture. aparelho que estimula colágeno, né? A gente faz a rádio naquela região, ela aquece a região, né? O tecido, e aí com isso estimula colágeno. Então trata flacidez, depender da ponteira, trata gordura localizada também. Agora o Sculptra, diferente da rádio, não é um aparelho, ele é um bioestimulador, é um produto que nós preparamos e trabalhamos terço inferior da face para estimular colágeno. Ele devolve ali de certa forma, a espessura dérmica, né? Ele tem esse poder de aumentar a espessura dérmica e também deixar a pele mais firme. Aquela pessoa que emagreceu assim e ficou com o rosto mais flácido, adianta, Flávia? Tem indicação para Sculptra. Sim. Então, eu gosto muito, assim, até quando fui falar com você e tal, eu já tinha feito uma vez, na verdade eu já fiz 2 vezes. E assim, muita gente confunde, né? Porque, por exemplo, eu cheguei pro meu marido e falei, você tá fazendo botox. Não é, né? É uma prevenção que você faz, uma prevenção. né? O que acontece? Com o passar dos anos, com o decorrer dos anos, a gente vai perdendo colágeno. E isso é natural. Não existe ainda dermocosméticos que devolvam esse de via oral, ou que você vai passar, né, de uso tópico, que devolve esse colágeno da mesma forma que um bioestimulador. Aliás, o dermocosmético, ele melhora um pouco o viço, né, mas ele não tem aquele poder que o bioestimulador tem de devolver esse colágeno. Então, qual que é a indicação? Do fabricante, é uma ampola de bioestimulador para cada 10 anos de vida do paciente. Então, um paciente que tem 30 anos, ele vai fazer 3 ampolas do bioestimulador. A não ser que o profissional faça 1, 2, faça o teste de pinçamento ali da pele, do rosto e veja que realmente aquele paciente não tem mais indicação para bioestimulador. Mas o que a gente perde, o bioestimulador devolve. Basicamente é isso. As áreas, né? E ele é durável? Sim, o bioestimulador em média 24 meses. E a gente faz depois um retoque ali anual. No primeiro ano, eu sempre falo pro meu paciente, ele vai fazer ali um banco de colágeno. Então, às vezes, ele não vai fazer só uma aplicação de bioestimulador, ele vai ter que fazer 2, 3, 4, a depender da avaliação ali no dia da avaliação. Então, nos anos seguintes, ele vai fazer só uma manutenção daquele bioestimulador. Que então, seria um manual. Um manual, sim. Olha que beleza. Então, e quais são investimento muito bom, né? Muito bom. É um investimento preventivo, né? Que você aquelas faz rugas ali. do sorriso mesmo. O paciente, quando sorri, que tem flacidez no rosto, ou forma aquelas rugas do sorriso, que são as rugas de acordeon, a gente consegue melhorar com o bioestimulador. E com o Botox. Isso, infelizmente, o Botox não faz pela gente. Tem que ser os bioestimuladores. Gente, eu acho… E o tanto que é bom, né? Fala a verdade. Porque não tem corte, não tem nada, né? Você faz indolor, que eu achei indolor. Não é mesmo? É muito tranquilo. Aplicação muito tranquilo. São procedimentos minimamente invasivos, bem tranquilos. Você faz fios também, Flávia? Faço. Ai, gente. Nossa, você faz tudo. É mais fácil você perguntar o que eu não faço. Faz tudo. Faço fios que de é PDO liso, fio de tração, sim. Qual que é a diferença? Os fios lisos, a diferença são as áreas do rosto que a gente vai trabalhar e indicação clínica do paciente mesmo. Então, por exemplo, paciente que tem flacidez, excesso de pele, rugas ali na região abaixo da olheira, ali abaixo dos olhos, a gente vai trabalhar com fios lisos de PDO. São fios bem pequenininhos, da espessura de um fio de cabelo mesmo. Nós colocamos nessa região e ele vai sendo absorvido pelo organismo e vai estimulando o colágeno ali naquela região. Região essa que também nós não conseguimos aplicar toxina. No máximo que a gente consegue fazer é um mesobotox, né? Que é a diluição bastante da toxina e aplicação naquela região, mas que dura pouco tempo. Então, os fios, nesse caso, são muito bons. E tem os fios também de PDO para
lift facial, né? Que são os fios de tração. A diferença é que um é liso, bem pequenininho. Esses outros são mais grossos e tem garras. E a gente consegue aquele efeito lift no rosto. Que é o esticar aqui. Esticar o rosto, isso. Ah, mas que interessante então, né? Então posso esparadrapo assim, fazer Amiga. assim, ficar bem esticadinho, bem bonito. Não, tô brincando, gente. Brincadeira, Flávia. Eu fazia isso na orelha do meu filho, Tade, mas não deu certo não, amigo, o esparadrapo. Não deu, foi não, mal, vou te né? matar, viu? Por que você não falou que eu botava, amiga? Porque eu sei que é ele. Não, é o lindo. Gente, ó, fiquem ligadinhos, nós estamos aqui com a Flávia Medeiros, esteticista na cidade de Rio Verde. Entra no Instagram dela aí, gente, vocês vão amar os resultados. Flávia Medeiros, esteticista. Nossa, vai gostar de tudo e já vai ligar e já vai marcar o horário. Pode até mandar mensagem lá que ela te responde no Instagram No direto. direct. Eu já vou colocar 2 fios de cada lado, porque eu vou fazer 31 anos o mês que vem, né? Podre. Nem me fala. Eu também. 31 mais 10. A gente tem um negócio da vacina aqui que quer perguntar, Pois é, né? ela tava do comentando COVID, aqui com a gente. né? Eu fiquei surpresa, viu, Bia? Eu também. Fui abordada por um ouvinte esse final de semana e ela perguntou o seguinte, né? Até a gente falou que no início do programa queria falar sobre isso. Ela falou que o Botox, preenchimento nela, durava, ela achava que durava por 6 meses. E ela teve Covid consecutivamente por 3 vezes. Nossa! E aí ela acha que o dela não tá durando nada, Flávia. Ela acha que o dela tá durando um Teve mês, o 2 efeito meses. vacina, então. Isso. Que é? Por quê? Será que tem algum estudo que já fala sobre isso ou não? Na verdade, Bia, principalmente pós-aplicação das vacinas, viu? As vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, depois de alguns estudos, eles viram que elas interferem sim no resultado do Botox e do preenchedor. A toxina botulínica estava durando menos tempo. E o preenchimento estava tendo muito ETIP, que é edema tardio. Edema após o preenchedor, né? Sim. E às vezes esses edemas persistiam em pacientes que vacinaram recente ou tiveram Covid recente. Então, hoje, a orientação para todos os profissionais pós-vacina ou pós-Covid, dar um intervalo de pelo menos 30 dias antes de fazer qualquer tipo de procedimento estético. Eu fui lá, então vacinei 30 dias depois que eu posso fazer o procedimento. Você vai fazer o procedimento estético, sim. E é bom prevenir, Pra né? não Que ter sim ou que não, né? de interferência realmente do resultado do Botox, da durabilidade ou esses edemas que estavam tendo pós-vacina e pós-Covid por conta Nossa, da… uma informação super importante. Super né? importante. Eu nunca E tinha outra escutado coisa, falar sobre isso, gente. E são todos estudos muito recentes, né? Sim. Porém, é melhor a gente prevenir do que Lógico, remediar. pelo Outra amor de coisa Deus. que também ela falou que eu achei interessante, ela falou que passou por isso, ela falou que fez a aplicação, acho que foi preenchimento. E ela falou que logo depois deu uma infecção dentária. E ela falou assim que aí diz ela que inchou e tudo. Depois foi ver, ela achou que ela tava com alergia e ela foi ver e foi por causa de uma infecção que ela tava, que inchou. Tem alguma coisa a ver? Paciente que tem preenchedor em qualquer área do rosto pode ter ETIP. Isso é normal. O que acontece? O ETIP pode vir… Normalmente ele vem com a queda da imunidade do paciente. Então, eu sempre… Até hoje eu tive 2 casos de ETIP. Paciente com ETIP, acho que um foi até a Bia, né, Bia? Foi a Bia. Normalmente, pode ver que o paciente teve alguma queda de imunidade. A orientação do profissional, normalmente, é tomar dexametasona, prednisolona, alguns dias de sono. Né? Mas enquanto tiver ali o preenchedor, corre risco sim de ter, em algum momento, desse paciente ter ETIP. Pode acontecer. Eu quero te perguntar bem rapidinho, falta 2 minutos para terminar o programa, da conciliação dos procedimentos. Quando eu chego lá, você fala assim, Bia, é bom você fazer isso e isso, vai ter um resultado mais rápido. A conciliação dos aparelhos ou dos procedimentos, o resultado realmente é melhor do que um só? Sim, isso serve tanto para corporal quanto para facial. Por exemplo, um paciente que quer trabalhar gordura abdominal, suponhamos. Sim. Ele vai ter um resultado muito maior, mais rápido, se ele associar, por exemplo, enzima e cavitação, do que fazer só um dos protocolos isolados. Isso serve também para facial. Por exemplo, às vezes o paciente me reclama de rugas no terço superior da face e na região do terço inferior ele tá achando que já tá ficando flácido. Então, o Botox, ele não tem indicação para
para esse caso. Sim. Então, nós teríamos que associar algum outro tipo de procedimento. Às vezes até faz o preenchimento labial, aliás, faz uma rino, mas aí se botar o preenchimento labial vai ficar mais bonito também, mais harmonizado. Quando o paciente me queixa daquilo, sim. Se não… É só aquilo ali. Sim, é só o que ele quer fazer pontual. Tá. Eu não costumo colocar defeito nos meus pacientes. Eu espero escutar a queixa deles. Porque, como eu disse, às vezes o que eu vejo no paciente que me incomoda, pra ele tá ótimo. Tá ótimo. Então, a gente tem que realmente escutar e entender qual que é a expectativa do paciente. Senta no banquinho dela do pensamento. Eu acho, assim… Olha no espelho que ela tem enorme na frente, você vai pensar, o que você tá de defeito, eu já tive, começa de cima e embaixo. Eu tive uma paciente recente você tá ótimo. Que me chegou na clínica me reclamando queria volumizar o lábio. E na minha visão clínica, pra mim, ela precisava muito mais de um preenchimento de olheira. Que ela tá com a região tão funda que tá, de certa forma, envelhecendo ela. Só que o que tá incomodando a minha paciente é o lábio, não é a olheira. Então, eu tenho que entender a expectativa dele. Nossa, eu queria lábio, nariz, afinar meu rosto. Eu já quero que a Silvia Helena agende outro dia pra ela vir. Tirar a mochila que tem na minha barriga. Que o meu não é nem pochete. Gente. Nossa senhora, Flávia, você vai escutar tanto horrores, amiga. Você sai daqui zoadinha, não consegue nem atender seus pacientes. Nós estamos terminando o programa. Tá escutando, né? Você vim falar sobre procedimento. Aí você traz a marca, porque aí nós já quer fazer tudo aqui, né? Fica mais fácil eu achar a Bia também, que ela é tão corrida, eu tô quase vindo atender ela na rádio. Faz isso assim, amiga. Junta uma corrida do lado e outra do outro. Eu vou mandar a caminhonete, busca lá, e aí traz pra cá, nós já deixa aqui. Enquanto uma vai perguntando, a outra vai fazendo. Tampar, né? Vai ficar maravilhoso. Flávia, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu sei que sua vida corrida não foi na academia, não foi fazer seus procedimentos. Tá aqui, deixou os meninos em casa. Mas pra mim é uma satisfação recebê-la. Não ir, mas você vir. Não, eu agradeço demais o convite mais uma vez. Pra mim que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz pelo convite. Aonde que os nossos ouvintes se acham, Flávia? Eu tô atendendo na clínica Health Office, fica na Vila Bailão, na mesma rua da Artipão. De frente pro salão da Joelma Leão. Não tem erro, esquina antes da Artipão ali, você vai, bem prédio branco, na esquina. Rede social, Flávia Medeiros Estética. Pode chamar ali que você tira as dúvidas e marca o horário também ali. Isso. Olha aí, gente, não tem erro, faça como eu. Já manda ali, tá tentando direto, que você já sai com o horário marcado e linda, maravilhosa. Amigo, um beijo pra você e obrigada. Agradeço, um beijo. Tchau, Galera, fica com Deus.